para trazer muitas informações aqui no nosso canal. Vamos falar de Coutinho, vamos falar da movimentação de mercado, porque até agora não surgiu nenhum nome de reforço do Vasco da Gama, mas estão, procurando aí para reforçar a equipe. Tem também outras informações importantes para a gente analisar. Temos que falar de Botafogo e Palmeiras, temos que falar de Flamengo e Bayern de Munique, de Fluminense e também Inter de Milão. E aí? E você, está acreditando? Os clubes brasileiros vão avançar? Um avança, ou Botafogo ou Palmeiras. Mas o Flamengo passa pelo Bayern, o Fluminense passa pela Inter de Milão. E aí, né? Eu também não sei a resposta não, por isso que eu estou rolando para você aí me ajudar a responder. Mas antes, aquele pedido tradicional, se inscreva aqui no nosso canal, dá uma olhadinha aqui embaixo, tá vermelhinho, clica na palavra inscrever, vai ficar inscrito, vai no joinha, sempre que entrar no vídeo já dá aquele joinha para nos ajudar. E te peço também carinhosamente para mandar esse vídeo para outras pessoas pedindo, olha, vamos ajudar o Wellington Campos a chegar a 100 mil inscritos, tá bom? Então me ajuda aí, tá? E eu volto, depois dela, a vinheta, tem convidado especial. E aí então, meus amigos, eu falei que tinha convidado, vocês gostam dele, vamos atualizar noticiário de Vasco, vamos falar de Mundial de Clubes, como eu prometi. E o Andrés é um baita estudioso do futebol internacional, vai nos ajudar também a esclarecer, porque é o assunto do momento. Você entra no barzinho para tomar uma cerveja, o pessoal está falando do Mundial. Você entra na padaria para tomar um café, Mundial. Você chega na rádio, então, todo mundo. Você chega no açougue, o cara... Você trabalha na rádio, não trabalha? Trabalho. Quem vai ganhar, o Botafogo ou o Palmeiras? Quem vai ganhar, o Flamengo ou o Bayern? Quem vai ganhar, o Fluminense? Mas vamos falar de Vasco. Você botou uma matéria, inclusive, no site tupi.fm sobre o Coutinho. Eu fiquei meio preocupado. Pois é, a situação do Felipe Coutinho. Primeiro, um abraço a você, a todo Obrigado. mundo do canal Wellington Campos FC. Como sempre, um prazer estar aqui. Obrigado. A situação do Coutinho até esta sexta-feira à noite ainda era de indecisão, porque o Coutinho ainda tem contrato com o Aston Villa até o dia 30 de junho de 2026, ou seja, ainda tem um tempo mais comprido e naturalmente ainda tem um caminho mais longo aí a seguir dentro do seu vínculo com o clube inglês. Mas em relação ao Vasco, o empréstimo dele se encerra nesta segunda-feira, dia 30. Isso porque ele está emprestado do Aston Villa. Ou seja, se o Vasco jogasse na quarta-feira, ele já não podia jogar. Exato, né? Já não poderia jogar, a não ser que houvesse duas situações. Uma prorrogação. Exato, duas situações. A primeira, a renovação do empréstimo por mais 6 meses ou mais um ano, ou o distrato dele com o Aston Villa e ele então ficando livre para assinar um contrato definitivo com o Vasco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que o torcedor está fazendo. O Vasco corre o risco de perder? Sinceramente, acho que não. Porque ele quer ficar. Ele quer ficar, o Aston Villa não quer ficar com ele. A questão é que ainda não foi definido como vai se dar essa saída dele do Aston Villa por mais um ano ou por mais 6 meses, enfim. Ele não deve jogar mais de novo no Aston Villa, embora tenha contrato. É porque os clubes europeus, especialmente os clubes ingleses, não têm o costume de rescindir amigavelmente antes do fim do vínculo. Então ainda está essa incerteza em como vai se dar a permanência do Coutinho. Mas a chance dele sair realmente é mínima, porque tem desejo de ficar, a família também, e o Coutinho está jogando e quer continuar jogando. E trouxe a família, o cachorro, o gato, o papagaio, todo mundo, né? Lá em Formiga a gente fala, mudou de malicuia. De malicuia. E o Diniz falou, a primeira coisa que ele falou quando chegou no Vasco. Sim. O Diniz, o Coutinho é indispensável, não podemos perder o Coutinho, não podemos prescindir de Felipe Coutinho. Então, por isso, a tendência realmente é que ele fique. A gente não pode cravar que vai ficar, porque futebol a gente sabe que tem mais coisas entre o céu e a terra do que desconfia a nossa van filosofia. Mas a tendência é que ele fique. A questão é como vai ser, se é em definitivo ou se com empréstimo, talvez até o fim do ano. E você disse bem sobre o Coutinho, e o Vasco perdeu o Payet, que era uma opção, rescindiu com o Payet, antecipou a saída. Eu acredito que a diretoria de futebol do Vasco vai fazer tudo
né? O Cacau Barbosa também, enfim, a moçada. E é aquilo principal, o Felipe quer continuar. Agora está todo mundo me cobrando aqui, Wellington, não chega ninguém. Pois é, os reforços ainda estão sendo tratados com muito sigilo pela diretoria, com muito cuidado, para não correr o risco de que o vazamento de informações pudesse vir a prejudicar o andamento dessas negociações. O fato é, o Vasco vai priorizar o mercado sul-americano, ou seja, jogadores fora do Brasil. Por quê? Porque a faixa salarial é bem menor. Dentro do Brasil o mercado está muito inflacionado, salários muito altos. E o Vasco não vai contratar medalhões. Qualquer coisa o cara falou 1 milhão. Exato, pois é. O Thiago Mendes é um exemplo. O Thiago Mendes, apesar de ser um jogador rodado no futebol brasileiro e até europeu, ele foi muito tempo titular do Lyon, jogou aqui no São Paulo também. Ele vinha jogando no Catar e pedia um salário na casa de 1 milhão por mês. Para um jogador que não chega com vaga cativa de titular, ele tem 33 anos, vem de problemas físicos, é um salário muito elevado. Seria ter um segundo Payet. Não tá nem em consequência de jogo. Exato, jogou só 11 partidas na última temporada lá no Al Rayyan. É muito pouco. É menos do que o Coutinho vinha fazendo no mesmo período, antes de chegar no Vasco. Então, isso dificulta muito a contratação. Mas outras peças também estão sendo observadas, outros nomes, e o Vasco esperava, na verdade, já ter até o fim dessa semana alguns acertos. Ainda não tem, mas tem pelo menos 2 nomes já razoavelmente encaminhados e a diretoria espera que possa ter esses reforços que, de qualquer maneira, só poderiam estrear na volta após a Copa do Mundo de Clubes. Para o amistoso contra o Montevideo Wanderers, dia 5, sábado que vem, ainda não estariam disponíveis. Andressa, vou aproveitar seu conhecimento internacional. Botafogo e Palmeiras é clássico nosso. Claro, a gente conhece bem. O que você acha? Em termos de favoritismo eu não vejo muito, não. Eu acho que o Botafogo está jogando uma Copa do Mundo de Clubes melhor que a do Palmeiras por enquanto. Mas num jogo como esse, tudo se equilibra, tudo se equivale. Eu acho que vai ser um grande jogo. Tá com cara de pênalti? Olha, tá com cara pelo menos de prorrogação, né? Prorrogação. Eu acho que... Um golzinho, achar um golzinho desses aí... Quer dizer, se você tem prorrogação, pode muito bem ter pênalti, mas eu vejo um equilíbrio. Eu acho que vai ser realmente uma grande partida. Como carioca, espero que o Botafogo passe. A pergunta do milhão. Flamengo e Bayern de Munique. Olha, eu vou falar aqui e já antecipando para Fluminense e Inter de Milão, que é segunda-feira. Para mim a situação é a mesma. Não é porque o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain e o Flamengo ganhou do Chelsea que o tabuleiro virou. Os europeus continuam sendo favoritos. Mas ser favorito não quer dizer que vai ganhar e nem que é pule de 10 e que é barbada. O Botafogo e o Flamengo provaram isso. Eu acho que vão ser desafios muito difíceis. É maior para mim a chance do Bayern de Munique e da Inter passarem, mas o Flamengo já mostrou do que é capaz. O Fluminense ainda não. O Fluminense ainda tem o que provar nessa Copa do Mundo de Clubes. Você não gostou dele contra o Borussia ou o fato dele não ter vencido? Contra o Borussia pra mim foi o melhor jogo, aqui não ganhou. Eu não gostei foi nos outros jogos. Contra o Santos, contra o Mamelodi, pra mim o Fluminense não jogou bem. Verdade. Então pra mim ainda não disse a que veio. O Flamengo, se for eliminado, já fez alguma coisa. Já ganhou do Chelsea botando os caras na roda. Já ganhou do Esperance jogando bem, já não perdeu pro Los Angeles. Se cair pro Bayern de Munique, ninguém vai achar nada demais. E se o Fluminense cair pra Internacional, também não, mas o Fluminense ainda não vai ter tido uma grande atuação com pelo menos uma vitória. Então eu acho que é a missão mais difícil a do Fluminense. A do Flamengo também é muito complicada, mas de qualquer maneira a gente também torce para que eles sigam em frente. E aí, qual a sua opinião? A sua opinião é legal, dê seu nome, o nome da sua cidade aí para receber o nosso abraço. A gente fez um vídeo hoje mais rápido, até para você curtir o seu final de semana. O Vasco não está... Pediu cerca de 1 milhão de salário para fechar com Vasco, Santos ou Atlético Mineiro. Esse é um dos muitos absurdos que a gente tem visto no mercado da bola. Mais um, né? A gente viu recentemente Fluminense acertando a compra do Soteldo por 30 milhões, negociação que pode chegar a 40 milhões de reais, pagando um salário de mais de 1 milhão de reais para um jogador com histórico de lesão. E para mim, se o Vasco fechar com o Thiago Mendes, independente de valor, vai muito dentro dessa linha. O valor só piora. Thiago Mendes, nas últimas 2 temporadas, disputou apenas 31 jogos. Não chegou a ficar em campo 2.500 minutos em 2 anos. Daria ali o equivalente a 26, 27, 25 jogos no total em 2 anos. A última vez que o Thiago Mendes disputou pelo menos 40 jogos em uma temporada foi em 2016, há 9 anos, ainda pelo São Paulo.
Thiago Mendes é um bom jogador, surgiu muito bem no Goiás, jogou muita bola no São Paulo e não à toa foi vendido para a França. Já há algum tempo, o mercado brasileiro tenta trazer de volta o Thiago Mendes. O Flamengo chegou a tentar ele em 2019, 20, se eu não estou enganado, e ele não quis retornar. Esse momento de agora do Thiago Mendes é o seu pior momento da carreira. É o momento onde o Thiago Mendes já está com 33 anos de idade, não tem ritmo de jogo, não tem jogado, foram 11 jogos só na última temporada, ou seja, recebeu mais salário, mais meses de salário do que disputou jogos, 11 jogos em 12 meses, e tecnicamente também não vive o seu ápice, até porque precisa do técnico, aliás, precisa do físico. Com problemas físicos, nenhum jogador consegue desenvolver. Por mais que estivesse em campo em alguns momentos, raríssimos, 11 jogos em um ano, era sempre voltando de lesão, era tentando ganhar ritmo, era tentando aprimorar a forma física, ou seja, 100% mesmo, o Thiago Mendes já não vem jogando há algum tempo. Não entendo, ou de uma certa maneira até entendo, esse pedido tão alto do Thiago Mendes, porque em muitos momentos a gente tem visto o mercado brasileiro pagar. E aí tem muita gente que fala, né, Garone, o mercado está inflacionado. Está inflacionado porque tem clube aceitando. O mercado não tem uma tabela. O mercado é o que o jogador pede e o que o clube paga. Se o clube fala não, acabou esse valor. O jogador pode pedir 1 milhão, 2 milhões, salário, não tem problema. Está no direito dele. O erro, ou tem sido o grande erro dos principais clubes brasileiros, e o Vasco não pode cometer nesse caso, é aceitar. O Thiago Mendes não está em alta. Muito pelo contrário. Não sei se os jogadores que vêm de fora têm essa percepção de fazer a conversão, né, de dólar para real ou de euro para real. O cara ganha 200 mil dólares e acha que vai ganhar 1 milhão e 200 mil aqui, ou próximo de 1 milhão. Não é bem assim. O jogador que recebe 200 mil euros ou dólar jogando lá fora, ele gasta em euro, ele gasta em dólar, ele vive em dólar. Então é diferente, né? Você vir para o Brasil, você não tem que fazer essa conversão. Isso não existe. Lá os clubes recebem euro, recebem dólar, enfim, depende do país. E você gasta também nessa moeda. Então é 1 para 1. Não adianta fazer a conversão 1 para 6, 1 para 5,5 para querer voltar ao futebol brasileiro, principalmente em baixa. Para o jogador pode fazer sentido pedir? Claro que pode. O empresário está lá no trabalho dele. É exatamente isso. Fechar o melhor contrato possível para o seu jogador. Agora, os clubes não podem mais cair nessa. O Vasco não pode aceitar fechar um contrato nem próximo de 1 milhão com um jogador que nas últimas 2 temporadas fez 30 jogos, que não ficou em campo o tempo suficiente para completar 25 jogos em 2 anos. A gente está falando de um futebol brasileiro que tem 60, 70 jogos por temporada. Não dá. É um risco muito grande. O Thiago Mendes ainda pode jogar bola? Pode. Mas vai ter que mostrar primeiro isso em campo. Não primeiro receber um salário de 1 milhão, de 800 mil, de 700 mil, que seja. Hoje é o Thiago Mendes que precisa de um clube para voltar a apresentar o futebol que já apresentou em outros momentos. Não o clube que precisa de um Thiago Mendes, que jogou 11 jogos na última temporada. Até porque o Vasco tem opções para o meio de campo. Tietê, Jair, Hugo Moura, Matheus Cocão, Paulinho. Está arriscado, se não estiver bem fisicamente, e não esteve nos últimos anos, o Thiago Mendes vai ser reserva desse time do Vasco. Mais um reserva com alto salário, como já é o caso do Jair, que já tem tido esse problema, essa dificuldade, assim como era o Payet, e como constantemente aparece um jogador ou outro, como Sforza, Puma, que recebem salários altos e não são sequer titulares da equipe. Então, para mim, caso o Vasco feche com o Thiago Mendes, é um risco muito grande. Como é que você reduz o risco? Reduzindo o custo. E aí, não dá nem para passar perto desse R$1 milhão que o 65%. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama no mercado da bola, em busca de algumas contratações. Brian Rodrigues se aproxima de um acerto aí com o Vasco. Não é fácil, né, essa contratação aí, é um valor bastante alto. O Vasco procurando aí um parceiro investidor para fazer aí uma oferta mais ou menos aí 50 milhões de reais para a compra do Brian Rodrigues, que está no América do México. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!